Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Uma boa noite. Vamos ao nosso estudo da série Saúde Espiritual do Projeto Espiritizar. Hoje estaremos abordando a temática Consciência Espírita. A segunda parte desse tema, lembrando que estudos anteriores estão aí no nosso canal no YouTube. E o livro que tem servido de base para esses nossos estudos é o Obsessão Silenciosa, e vamos fazer um breve comentário de uma mensagem de Emmanuel para iniciar o nosso estudo. Do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, o Evangelho de João. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Então vamos fazer algumas observações do que Emmanuel aqui nos traz para introduzir o nosso estudo. Emmanuel deixa bem claro o esclarecimento sobre a importância dos pensamentos que alimentamos. Eles, de fato, constroem a nossa casa mental, de tal maneira que essa constituição tem total impacto e responsabilidade de cada um de nós. E por isso ele nos diz assim: cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. O espírito André Luiz vai nos chamar a atenção no livro Evolução em Dois Mundos sobre a matéria mental. Esse campo energético e fluídico constituído pelos pensamentos que habitualmente alimentamos e que estão profundamente ligados à qualidade dos sentimentos e das emoções que nutrimos e com a consequência natural das atitudes e ações que passam a caracterizar a nossa vida. É, portanto, necessário que, para mudarmos atitudes e comportamentos que se conflitam com as leis de Deus em nós, precisamos trabalhar como uma verdadeira matéria os nossos pensamentos. É claro que essa consciência que a doutrina espírita nos possibilita a ter não é alvo de maiores atenções nas doutrinas religiosas, mesmo cristãs, em termos da seriedade com que o assunto deve ser tratado. Mas vamos então para o nosso tema dessa noite, consciência espírita,
a segunda parte, os compromissos com a nossa missão pessoal, que é nos submeter às leis divinas, desenvolvendo as virtudes, são pessoais, intransferíveis. Somos convidados a cuidarmos de nós mesmos, transmutando gradativamente as nossas limitações em virtudes. Nos estudos anteriores, foram feitas menções sobre dois personagens que a obra, nesse capítulo, vai trabalhando o aprofundamento. Custódio Saquarema, que faz parte do livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, e que analisamos de forma mais detalhada em estudos anteriores. E o Carlos, personagem de uma comunicação mediúnica em atividades da Federação Espírita do Mato Grosso. Então, voltando ao contexto do tema dessa noite, consciência espírita, nos é colocado aqui os compromissos com nossa missão pessoal. Olha, e isso é de forma generalizada. Todos nós voltamos à Terra para nos submetermos às leis divinas, cuja base maior é a lei do amor. Mas as consequências disso, em relação ao nosso nível de consciência e de compromissos, são pessoais, são individuais e são intransferíveis. Cabe a cada um de nós perceber e trabalhar esses compromissos que assumimos com o plano espiritual desde antes da nossa encarnação atual. E prosseguindo, nos é dito, somos convidados a cuidarmos de nós mesmos, transmutando, transcendendo, ressignificando nossas limitações e virtudes. É importante lembrarmos, que, à luz da doutrina espírita, os objetivos maiores de felicidade que nós podemos usufruir na Terra têm a ver com a aquisição de virtudes e superação de vícios ou de desequilíbrios morais. Então, é imprescindível esse trabalho de substituição, de transcendência do homem velho para o homem novo, da compreensão dos valores que de fato são importantes para a nossa vida, que agora estamos nos aprofundando com a revelação espírita e os enganosos que tínhamos nos nossos conceitos passados. Todos nós podemos superar nossas más inclinações. Os benfeitores são claros nisso. O problema é que muitos desejam mudar sem fazer esforços para que isso aconteça. Isto explica o porquê da obsessão estar tão presente na sociedade atual. A obsessão, sobretudo a obsessão silenciosa, o sutil, está muito presente porque a maioria das pessoas
e isso independe de religião. A mensagem é dirigida sobretudo para nós espíritas. Não fazem os esforços necessários para a aquisição das virtudes e a superação dos vícios. Então, é importante estarmos bem lembrados, como aqui é colocado, de que todos temos condições de superar nossas más inclinações. E é por isso que a misericórdia divina nos possibilitou a atual reencarnação. Ao nosso lado, nosso anjo da guarda, espíritos benfeitores, espíritos familiares queridos, que se esforçam para que avancemos na caminhada evolutiva, na vivência do bem e na superação de quaisquer intromissões obsessivas, sobretudo as silenciosas e sutis, que têm minado e estragado tantos projetos reencarnatórios. Somos criados com o potencial do autodomínio e da liberdade de escolha. Nós podemos superar e nos libertar de todas as nossas limitações, com esforços constantes, pacientes, perseverantes e disciplinados. E aqui, outra vez, é importante destacarmos a importância, o fato de termos consciência desse potencial de autodomínio, capaz de nos libertar de todas as nossas limitações. Isso precisa estar bem firme em nosso íntimo. Não há imperfeições morais, desequilíbrios ou vícios que, se estivermos com a vontade ativa e decidida, não iremos superar. Iremos. Para isso, há um grande lastro de apoio espiritual que aguarda, muitas vezes, apenas a decisão nossa de querer. Decididos, não tenhamos dúvida, conseguiremos superar. Se verdadeiramente quisermos, teremos à nossa disposição todo o auxílio dos benfeitores espirituais que velam por nós e pela paz na terra. Que maravilha, né? Sabermos e estarmos conscientes disso. A decisão está em nossas mãos. Apoio, amparo espirituais não nos faltará. Mas é preciso acordar a nossa vontade para esse trabalho que significará verdadeiramente a real conquista da felicidade possível na Terra. Enquanto não nos dispusermos a tomar consciência de nossa responsabilidade espiritual pela nossa evolução e nos mantivermos em fuga sutil ou declarada aos desafios que nos cabe superar, acumularemos novos desafios, frutos da irresponsabilidade. Então, é importante sabermos
da consequência deletéria e infeliz de ficarmos protelando, adiando o início desse trabalho de revolução interior, de identificação com os verdadeiros objetivos da vida, que são os espirituais, e superarmos as armadilhas do ego, as fugas sutis que as influências espirituais encontraram ressonância em nós, mas que agora, de uma vez por todas, precisamos nos libertar. É essa questão que o estudo vai nos levando, né? Na busca dessa consciência espírita desperta, atuante. Bastará que iniciemos a transformação moral preconizada por Jesus em nossa vida, e todos os caminhos se tornarão vias de ascensão e alegria interior do coração. Então, o importante é o nosso primeiro passo nessa direção de transformação moral. A partir daí, nós estaremos deixando bem claro para a espiritualidade da nossa vontade de trabalhar junto a eles como parceiros na vivência do bem, da caridade, do amor e da superação de todos os quadros doentios de desequilíbrio que trazemos face à ignorância que antes nos envolvia em relação à verdadeira vida, à vida espiritual. Então, bastará iniciemos a transformação moral e todos os caminhos se tornarão vias de ascensão e alegria interior no coração. Trazemos uma grande bagagem de irresponsabilidades resultantes de atos realizados em nosso passado espiritual. E somos convidados a superar hoje essas atitudes irresponsáveis. De que forma? Responsabilizando-nos pelas nossas atitudes atuais, por meio da vigilância, agindo com cuidado e não com descuidos sutis. Então não há dúvida, do nosso passado há uma bagagem grande de irresponsabilidades, de erros, de desequilíbrios, de vícios. E somos convidados a reparar, a transcender, a substituir esse passado tenebroso, o novo material, psíquico, emocional, vivencial do bem. E aqui nos é dito de que forma? Responsabilizando-nos pelas nossas atitudes atuais. Por meio da vigilância, agindo com cuidado e não com descuidos sutis. De uma vez por todas, é preciso assumirmos esse compromisso
de mudança interior com nós mesmos. Há quanto tempo espíritos do bem que nos acompanham, que nos assistem, esperam essa decisão de forma resoluta tomada por nós. Diante desse material de informações, de iluminação interior, projetada pela doutrina espírita para o nosso autoconhecimento, para que nos percebamos na nossa verdadeira natureza, que é a espiritual. Realizado esse trabalho, o cuidado, a vigilância no dia a dia, com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com as influências espirituais que se insinuam em construções mentais de desequilíbrios ou de vícios, e que não podemos mais estar dando guarida e muito menos incentivando o desvio de responsabilidades que hoje sabemos são nossas. E depende de nós essa mudança para a qual espíritos do bem, anjos guardiões, junto a nós, esperam há muito tempo que tomemos essa atitude. No entanto, diferentemente do passado, hoje temos o conhecimento espírita, que nos esclarece acerca dos deveres frente à vida e às leis divinas. A responsabilidade sobre nossas escolhas torna-se, com isso, maior. Então é significativo estarmos atentos ao dia de hoje. No passado, não tínhamos o nível de compreensão e de entendimento da vida que hoje temos. Agora, no presente, é o nosso momento de maior importância nessa mudança de roteiros, de objetivos maiores, aonde passamos a dar valor, como Emmanuel coloca no capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida. A vida é um conjunto divino de experiências. No entanto, as atividades religiosas são as mais importantes de todas, porque significam a ligação entre nós e o Criador, os objetivos maiores da nossa caminhada evolutiva. Então, meus amigos, este é o último slide do estudo dessa noite. Agradecemos ao Web Rádio Portal da Luz, aos amigos parceiros, a você que nos acompanhou, venha nos acompanhar. Compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa noite a todos. Muita paz. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.